Olá, alunos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me escutar normal? O áudio tá bom? Pessoal, vai colocando no chat de qual curso que vocês são, de qual cidade vocês estão falando, para a gente interagir um pouquinho aqui no começo da nossa aula ao vivo, tá? Enquanto vocês vão falando aí, né, no chat de que curso vocês são, queria me apresentar um pouquinho, né? Eu sou o professor Gabriel Gouveia, aqui da Unifatesc. Hoje a gente vai ter uma aula ao vivo, né? Já está tendo essa aula ao vivo sobre a disciplina de anatomia. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? O tema é compreendendo a anatomia. Então, para a gente compreender essa anatomia, a gente tem que entender quais são os sistemas que compõem o nosso corpo humano, né? E quais são os órgãos, quais são as funções desses sistemas, quais são as funções desses órgãos, né? E eu peço que vocês, se vocês estiverem com a apostila aí ou com o caderno, já vão pegando para a gente ir anotando, né? Para ir ajudando na hora de fazer as atividades. Peço também que vocês prestem bastante atenção nas imagens que eu coloquei nos slides, porque eles podem estar ajudando vocês a responder às atividades, né? A APA, por exemplo. Estou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Eu vi que uma aluna falou que está com saudades de mim, Maria Ângela. Muito obrigado pelo carinho, Maria. Saudades também de vocês. Pessoal, então, eu vou colocar aqui os slides, tá? Para a gente dar sequência na nossa aula. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês que teve uma mudança na nossa lista de presença, tá? Eu vou estar enviando ela daqui a pouco, a nossa lista, e agora vocês têm que preencher um forms, né? Um formulário que vai contar como a sua presença, tá bem? Então, assim, nesse formulário, vocês vão avaliar, né, essa aula e vão dar sugestões de próximos temas dessa aula. Então, igual eu falei para vocês, hoje a gente vai compreender sobre a anatomia, né, e sobre os sistemas que compõem o nosso corpo. E depois vocês vão poder sugerir quais outros temas você queria que fosse abordado numa próxima aula de anatomia, tá? Então, eu vou enviar para vocês aqui o link, então vocês entram quando der e já preenche, tá bem? Então, agora a gente vai começar a nossa aula, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, né? Caso vocês estejam com o caderno aí perto ou com a apostila de vocês, já pegam para a gente fazendo anotações, né? Que isso vai ajudar vocês no decorrer da aula. Sim, Natália, a aula ela vai ficar gravada, tá? Então vocês vão poder assistir em outros dias, o tempo que vocês quiserem, não tem problema, tá? Vão poder estar vendo em outro momento. Pessoal, então vamos lá. Para começar, né, essa nossa aula de anatomia, que é um estudo da estrutura do corpo humano, ela vai envolver a identificação e a descrição das diferentes partes do corpo humano. Quais são essas partes que a gente vai ter na anatomia, né? Que vai ser os órgãos, os tecidos, os ossos, os músculos, os vasos sanguíneos e o sistema que compõe o nosso corpo. Então, só relembrando, né, que hoje o tema da nossa aula é compreendendo a anatomia, então a gente vai estudar sobre os sistemas e os órgãos que tem no nosso corpo para a gente entender melhor, né, como que funciona, como que funciona o nosso corpo, como que funcionam nossos órgãos e as funções. E o corpo humano ele pode ser dividido em diferentes níveis de organização, tanto macroscópio, tanto microscópio. Qual vai ser esse macroscópio? Macroscópio é quando dá para a gente olhar, vai ser uma visão de algo grande, né?
que dá para a gente ver a olho nu. Isso vai incluir os órgãos, os sistemas e as relações anatômicas, que é o nosso corpo. E de que forma a gente consegue estar estudando os nossos órgãos, né? Seria com a dissecação de cadáveres, a utilização de imagens médicas como radiografia, tomografia e a ressonância magnética são algumas ferramentas para estar estudando os nossos órgãos de forma macroscópica, a gente consegue ver a olho nu. Na forma microscópica, a gente vai estudar células menores, que a gente não consegue ver a olho nu, né? Que vai ser como tecidos e órgãos microscópicos. E para estudar essas células e órgãos microscópicos, vai ser com microscópio óptico, microscopia eletrônica, que vai ser utilizado para dar esses detalhes para a gente em maior quantidade. Geralmente, a anatomia humana ela é dividida em sistemas, que é o que a gente vai estudar hoje, que são grupos de órgãos que realizam funções específicas. Alguns dos principais sistemas do corpo humano vai ser o sistema esquelético, o sistema muscular, circulatório, respiratório, digestório e sistema nervoso. E entre outros que a gente vai estar vendo aqui durante a aula, tá? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se a imagem estiver um pouquinho ruim, vai nos 3 pontinhos do YouTube e coloca numa resolução melhor, tá? Para vocês conseguirem visualizar. Pessoal, igual eu estava falando no começo da nossa live, para vocês prestar bastante atenção nas imagens, que pode estar ajudando vocês a fazer a APA, tá? Fazer as atividades. Então, pessoal, eu estou vendo os comentários, sim, que tem gente que está conseguindo ver e tem gente que não, tá bem? Mas, assim, coloca na resolução melhor do YouTube, que daí vocês vão conseguir estar vendo os slides melhor, tá bem? Então, tá bom, vamos continuar a nossa aula, tá? Como eu estava falando do nível de organização do corpo humano, ele é organizado em diferentes níveis, tá? Desde o nível celular até o nível de sistema, que é o que a gente vai estar vendo hoje. As células, elas vão ser a unidade básica da nossa vida, que elas vão se agrupando e formando tecidos, que, por sua vez, quando formam os tecidos, elas vão formar os órgãos, e os órgãos vão trabalhar juntos para formar um sistema, como sistema circulatório, sistema respiratório, entre outros. Os sistemas do corpo humano, eles desempenham funções específicas, tá? Então, cada sistema vai estar desempenhando uma função vital, uma função muito especial para o nosso corpo. E alguns dos sistemas mais importantes, né, o que a gente vai estudar hoje, vai ser o sistema esquelético, né, que vai ser os ossos, as articulações, o sistema muscular, músculo, tendões, e o sistema nervoso, cerebral, a medula espinhal, os nervos, o sistema cardiovascular, que vai ser o coração, os vasos sanguíneos, o sistema respiratório, que são os pulmões, o sistema digestivo e todos os órgãos que fazem parte da nossa digestão, o sistema endócrino, né, que é a produção de hormônios, e o sistema urinário e reprodutor. Vamos falar um pouquinho sobre o plano de secção, não sei se vocês vão estar conseguindo visualizar, mas eu vou até ler para vocês, então, essa parte, para ver se vocês estão conseguindo visualizar, tá? O plano de secções na anatomia, é diferente secções para estudar o corpo. São 3 principais secções. A sagital, dividindo o corpo de direita para esquerda, que é aquela parte que está em azulzinho ali para gente. Depois vai ser a frontal ou coronal, dividindo o corpo anterior e posterior. E a transversal ou axial, dividindo o corpo superior e inferior. Temos alguns órgãos principais que a gente vai estar estudando também aqui, que o corpo humano contém vários órgãos essenciais para a nossa sobrevivência, e alguns deles, que é os mais importantes, é o coração, o cérebro, os pulmões, o fígado, os rins, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Mas isso a gente vai estar vendo agora no decorrer da aula, tá?
Até aqui tá tudo bem? Vocês acham que tá muito rápido ou vocês estão conseguindo entender? Tá. Pessoal, o primeiro sistema que a gente vai estar estudando hoje, para a gente compreender a nossa anatomia, é o sistema esquelético, né? O sistema esquelético, ele é formado pelos ossos, ele fornece uma estrutura e suporte ao corpo. Além disso, protege os órgãos internos e permite o movimento. O sistema esquelético, ele dá estrutura para nós, né? Proteção aos órgãos vitais, movimento e produção de células sanguíneas, consiste nos ossos, nas articulações, cartilagem, ligamentos e tendões. Agora a gente vai ver um pouquinho mais o que são cada um desses itens que compõem o nosso sistema esquelético. Os ossos são as principais estruturas do sistema esquelético, tá? Então, eles vão fornecer o suporte e a proteção para os órgãos internos e ajudam no movimento. Os ossos do corpo humano vão variar de tamanhos e formas, como a gente está vendo ali no desenho, tá? E os ossos são compostos principalmente de tecido ósseo compacto e de tecido esponjoso, que contém células especializadas na matriz óssea. Depois a gente vai ter as articulações, que também faz parte do nosso sistema esquelético. As articulações são as áreas onde os ossos se encontram. Elas permitem o movimento e fornecem estabilidade para o esqueleto. Existem diferentes tipos de articulações no nosso corpo. Vamos também ter as cartilagens. A cartilagem é um tecido flexível e resistente, presente nas articulações e em outras partes do corpo, como o nariz e as orelhas. Então, o nosso nariz e a nossa orelha, ele é uma cartilagem, tá? E ela atua como um amortecedor entre os ossos, facilitando o nosso movimento e prevenindo o desgaste desses ossos. Os ligamentos são tecidos fibrosos que vão conectar os ossos e as articulações. Eles fornecem estabilidade e restringem o movimento excessivo das articulações. Então, os ligamentos, eles vão ligar tanto as cartilagens quanto as articulações e os ossos, tá? Nós também teremos os tendões, que são tecidos fibrosos que conectam os músculos aos ossos. Esses são responsáveis por transmitir força, a força gerada pelos músculos durante a contração, permitindo o nosso movimento. Então, os tendões, eles vão ter uma parte essencial para ligar o músculo aos ossos. Isso a gente vai estar vendo no próximo sistema. Só de resumo, o sistema esquelético ele vai fornecer suporte, proteção, movimento e produção de células sanguíneas. Ele desempenha um papel de funcionamento do corpo humano. Gente, eu estou vendo aqui uns comentários do chat. Coloque em tela cheia e deixa na resolução que vai ficar melhor, tá? Eliana, eu posso sim explicar a APA, o que é para fazer? Posso explicar no final da aula, tá? Cláudio, a aula é de anatomia, não sei se você tem essa disciplina, mas esses slides não é o mesmo que você tem na sua plataforma, tá? Os slides da plataforma é com a explicação do professor dentro da plataforma, tá? Essa aqui é uma aula ao vivo, como se fosse uma aula extra para vocês entender melhor o que está lá dentro da plataforma, ou até ter um contato melhor com a disciplina, tá bom? Sim, gente, tem como mandar os slides depois. Posso até mandar outros que eu tenho aqui para vocês, tá? Não tem problema. Eu vou continuar aqui a aula. Agora a gente vai para o sistema muscular. Eu coloquei um textinho ali para vocês, né? Falando como é o sistema muscular, para depois explicar os tipos de sistema que a gente tem.
Mas o sistema muscular, ele é responsável pelo movimento do corpo, né? Igual a gente viu anteriormente junto com o sistema esquelético, que os nossos tendões, né, vai fazer o ligamento com o músculo, então ele vai passar essa energia, essa força para movimentar o sistema esquelético. Então o sistema esquelético, ele vai dar estrutura para o nosso corpo, ele vai fazer parte do nosso movimento, mas o que vai passar a energia para fazer a gente andar, a gente correr, vai ser o sistema muscular, tá? Existem 3 tipos de músculos, né? Que é os esqueléticos, os cardíacos e os lisos. Os músculos esqueléticos estão presos aos ossos e são responsáveis pelos movimentos voluntários, que são os movimentos que a gente deseja realizar, erguer o braço, correr, andar, enfim. Além de permitir o movimento, os músculos também desempenham um papel na manutenção da postura corporal, suporte para as articulações, regulação da temperatura corporal por meio da produção de calor durante a contração muscular. Então, além de exercer essa função de movimento, os músculos também vai regular a nossa temperatura, tá? O sistema muscular, ele também vai ser responsável pelo movimento involuntário e voluntário do corpo, bem como a estabilidade, a postura, a produção de calor, e ele é composto pelos músculos também estriados esqueléticos, músculos lisos, músculos cardíacos, que trabalham na conjunção para realizar as funções, tá? Pessoal, ali, eu acho que vocês estão conseguindo ver a imagem, deixa eu arrumar aqui. Tá. Nós temos 3 tipos de músculo, né? Que é o músculo estriado esquelético, que ele vai ser aquela primeira figurinha ali, tá? O músculo liso, que vai ser a última figurinha, ele pode chamar liso ou não estriado, tá? E o músculo cardíaco. Então, aqui é para a gente entender em qual parte do corpo esses tipos de músculos estão vinculados, tá? Os músculos estriados esqueléticos, como o próprio nome já diz, né? Ele vai ser o músculo responsável pelo movimento voluntário do corpo. Eles estão ligados aos ossos por meio dos tendões, por isso que ele é um músculo esquelético, e eles são controlados pelo sistema nervoso. O músculo estriado esquelético são compostos por fibras musculares que possuem as estrias transversais, por isso desse nome. Eles podem gerar força e contrair rapidamente. Os músculos lisos, eles são encontrados em órgãos internos, tá? Como no trato gastrointestinal, os vasos sanguíneos e as vias respiratórias. Diferentemente do músculo estriado esquelético, o músculo liso é involuntário, que significa que ele não está sob controle consciente. Ele vai realizar as contrações lentas, ele vai realizar essas contrações lentas e vai sustentar para as funções como da digestão e da circulação sanguínea. Ou seja, o músculo estriado esquelético, ele vai realizar os movimentos voluntários, quando a gente quer correr, andar, enfim. E o músculo liso, ele vai estar em órgãos internos, que não é a gente que controla esse movimento, né? Ele vai mover, porque ele tem que mover, que é a movimentação do nosso corpo, igual da digestão. Vai estar mexendo o nosso estômago, os nossos intestinos, mas não é a gente que quer que ele se movimente. Ele vai se movimentar involuntariamente, tá? E também vamos ter o músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco é um tipo especializado de músculo estriado, que é encontrado no coração. Ele é responsável pela contração para bombear o sangue pelo corpo. Ele é semelhante ao músculo liso, mas ele é involuntário e não está sob o nosso controle. Pessoal, agora vamos para o nosso próximo sistema, tá? Que é o nosso sistema nervoso. A gente até citou um pouquinho dele aqui nesse sistema muscular, né? Que recebe os comandos do sistema nervoso e consegue realizar as ações. Então, para vocês vendo que o nosso sistema ele vai funcionando de uma forma, não seria do menor para o maior, mas o sistema esquelético ele funciona por causa do sistema muscular, o sistema muscular funciona por causa do sistema nervoso, e isso a gente vai
vendo aqui durante a aula o funcionamento do sistema do corpo humano, tá? O nosso sistema nervoso, ele vai coordenar as atividades do corpo, tá? Então, tudo que a gente vai fazer, seja voluntariamente ou involuntariamente, vai ser, vai mandado a resposta por esse sistema. Ele permite que o corpo perceba e responda os estímulos internos e externos. É uma parte do nosso corpo que é vital, tá? Então, sem esse sistema nervoso, a gente não consegue sobreviver. E ele é responsável por coordenar e controlar as funções corporais, como receber e processar e transmitir informações. E ele é composto por dois sistemas, tá? Que vai ser o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. Eu vou explicar um pouquinho de cada um e como eles funcionam, tá? O sistema nervoso central, ele vai ser composto pelo cérebro e pela medula espinhal. O cérebro vai ser o centro de controle do corpo humano e está envolvido em funções como pensamento, memória, as emoções, a percepção sensorial e a nossa coordenação motora. Já a medula espinhal é responsável por transmitir sinais nervosos entre o cérebro e o restante do corpo. Além disso, o nosso sistema nervoso central contém células especializadas chamadas de neurônios, que são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. E o nosso outro sistema, que é o sistema periférico, ele é composto por nervos e se estende do sistema nervoso central para toda a parte do nosso corpo. E ele é subdividido em outros sistemas nervosos. Então, a gente vai ter o sistema periférico, que vai ser dividido em outros dois, no somático e no sistema autônomo. Esse sistema somático é um sistema nervoso, né, que é responsável pelo controle voluntário dos movimentos corporais e pela recepção de estímulos sensoriais. Ele transmite informações sensoriais dos órgãos e envia comandos motores para os músculos, esqueleto, permitindo o movimento consciente. Então, nesse sistema nervoso somático, é onde vai enviar as informações para a gente fazer para a gente andar, para a gente correr, para a gente pegar alguma coisa. Então, vai ser nesse sistema que vai estar acontecendo as nossas movimentações voluntárias. Já no nosso sistema nervoso autônomo, ele também vai ser dividido por dois. Nesse sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelo controle das funções involuntárias do corpo. Então, só voltando, o somático é as funções voluntárias, é aquilo que a gente faz a hora que a gente quer, tá? E o autônomo é as funções involuntárias do nosso corpo, que não é a gente que controla. Que vai ser como a regulação da frequência cardíaca, a nossa pressão arterial, a nossa digestão, a nossa respiração. E ele é dividido, tá? É dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, que vai ter e vai ter efeitos opostos para equilibrar as nossas atividades corporais, tá? Pessoal, eu vou ali falar um pouquinho sobre a divisão parasimpática e divisão simpática do nosso sistema nervoso, tá? Ó, na nossa divisão simpática, o que seria essa divisão simpática? A divisão simpática, ela é onde gasta energia, tá? Para vocês entenderem melhor. A divisão simpática é quando a gente também está numa situação de perigo, que a gente tem que correr, que a gente tem que lutar. Então, nessa divisão simpática é onde a gente vai gastar energia. Na nossa divisão parasimpática é onde vai controlar as ações que aconteceu no simpático. É como se uma mudasse o nosso organismo, que a gente ficasse alterado, e a parasimpática vai amenizar, vai acalmar, né? Vamos só ver ali a diferença, o que uma faz e a outra não faz. Vamos começar pela divisão simpática, aonde gasta energia. Vai ser aonde vai dilatar a nossa pupila, que no caso da divisão parasimpática, ela vai contrair a nossa pupila. Depois, ela pode inibir a inibição da salivação. Na parasimpática, estímulo da salivação. Relaxamento dos brônquios, contração dos brônquios.
inibição de atividade estomacal e intestinal, estímulo de atividade estomacal e intestinal, estímulo de liberação de glicose pelo fígado, estímulo da vesícula biliar, estímulo da liberação de adrenalina e inibição da produção de adrenalina. Então, aqui dá para a gente perceber bem que um vai gastar energia, o outro vai diminuir esse gasto de energia. Inibição e esvaziamento da bexiga, promoção da esvaziamento da bexiga, promoção da ejaculação, relaxamento do reto. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, nessa divisão simpática, ela vai liberar hormônios, ela vai liberar adrenalina, ela vai gastar energia, e no outro ele vai fazer como se o corpo voltasse ao jeito que estava, de uma forma tranquila, vamos supor a estaca zero. Só para a gente dar um resuminho aqui, o sistema nervoso ele tem um papel fundamental na coordenação e controle das nossas funções. Ele permite a transmissão de sinais entre diferentes partes do nosso corpo, controla o movimento voluntário e involuntário, processa as informações sensoriais e regula as nossas funções corporais essenciais. Pessoal, o nosso próximo sistema que a gente vai estar vendo agora é o sistema respiratório, tá? No sistema respiratório, ele vai ser responsável pela nossa absorção de oxigênio, né, e a eliminação de dióxido de carbono. Ele vai incluir os pulmões, a traqueia, os brônquios, os alvéolos. E esse sistema respiratório, né, ele é responsável pela troca de gases, né, do corpo humano e o ambiente. E ele vai trocar também um produto residual do metabolismo celular. O sistema respiratório é composto por órgãos e estruturas especializadas que trabalham em conjunto para facilitar a respiração. E algum desses órgãos, né, que trabalham, e estruturas que trabalham para a nossa respiração, vai começar lá pelo nosso nariz, né, que vai ser a entrada principal do sistema respiratório. O nariz ele é responsável pela filtração, então ele consegue fazer a umidificação, né, desse ar e aquecimento do ar expirado, que vai ser feito pelos nossos pelos nasais e mucosa, que vão ajudar a capturar também as partículas estranhas presentes no ar. Então, esses pelinhos que a gente tem, né, no nariz é para proteção, tá? Às vezes pode ser até esteticamente feio, né? Mas eles são necessários para capturar partículas presentes quando a gente respira e não deixar que a gente acaba inalando essas partículas que não era para a gente estar inalando, né? Depois a gente vai ter a cavidade nasal, que é uma área interna do nosso nariz, ela vai ser revestida pelo tecido mucoso, e essa cavidade nasal, ela possui estruturas, como os cornetos nasais, que vai ser superior, médio e inferior, que aumentam a superfície de contato do ar com a mucosa nasal, facilitando o processo de umidificação ou aquecimento desse ar. Vamos ter também a nossa epiglote, tá? Que a função dela, né, é protetor, que é importante para garantir que os alimentos e líquidos sigam seu caminho correto para o sistema digestório, evitando a entrada no sistema respiratório. Esse mecanismo tem um mecanismo de abre e fecha, que ajuda a prevenir os engasgos e que a gente se afogue durante a nossa alimentação. Vamos ter também depois a faringe, que ela é conhecida como a nossa garganta, né? E a faringe é uma estrutura em formato de tubo, que vai ser localizado no fundo da cavidade nasal e da nossa boca. A faringe é responsável por conduzir o ar e o alimento para suas respectivas vias, tá? Que vai ser depois para a traqueia e depois para o esôfago. Depois a gente vai ter a nossa laringe, que é uma estrutura cartilaginosa localizada abaixo da faringe, e a laringe contém as cordas vocais, que são responsáveis pela produção do som e pela fala. Além disso, a laringe também desempenha um papel importante na proteção das nossas vias respiratórias, fechando a nossa epiglote para evitar a entrada de alimentos ou líquidos. Vamos ter a nossa traqueia, que é um tubo flexível que se estende da parte inferior da laringe até os brônquios. A traqueia é revestida por anéis de cartilagem, que vai ser em forma de C, que vão ajudar a manter
a estrutura aberta para conduzir o ar para os pulmões. Chegando antes dos pulmões, né, a gente vai ter os brônquios, que os brônquios são tubos que vão se ramificar a partir da traqueia, para entrar no pulmão, para assim levar o ar até lá. Há um brônquio, né, principal para cada pulmão, que se divide em bronquíolos menores. Então, além dos brônquios, a gente vai ter os bronquíolos, que vai estar dentro deles, se ramificando também. Que são células que vão ser ciliadas, que vão produzir muco, ajudando a capturar também as partículas indesejadas, limpando o sistema respiratório. Às vezes, né, quando o ar entra pelo nariz e mesmo assim passa alguma partícula indesejável, ela ainda vai ser capturada e eliminada lá pelos bronquíolos, tá? E por fim, a gente vai ter os pulmões, que são os principais órgãos do sistema respiratório, e os pulmões estão localizados na cavidade torácica, protegidos pelas costelas, e cada pulmão é dividido em algumas partes, sendo o pulmão direito dividido em 3 partes e o pulmão esquerdo vai ser dividido em 2 partes. Os pulmões, né, eles são compostos por sacos de ar chamados alvéolos, onde ocorre a troca gasosa entre o ar, tá? Pessoal, estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, tá? Que vocês fizeram recente. Eu vou mandar a lista de chamada de novo, não sei se todo mundo conseguiu ver. Pessoal, mandei a lista de chamada, tá? Para quem chegou agora e não viu no começo, a lista de chamada teve uma alteração, tá bom? Então, vocês vão precisar estar preenchendo um forms, tá? Mas é só isso, vocês preenchem certinho. E lá tá pedindo o RA, não é obrigado a colocar, mas caso vocês ficarem com dúvida do que é o RA, ele é o login de vocês, tá? É o número de matrícula de quando vocês entram para acessar as atividades, ok? O próximo sistema que a gente vai olhar agora vai ser o nosso sistema cardiovascular, tá bem? O sistema cardiovascular, ele vai ser composto, né, por vasos sanguíneos, coração, sangue, que é responsável pelo transporte de nutrientes, oxigênio, hormônios, resíduos pelo nosso corpo. Então, nesse sistema é onde vai ser transportado os nutrientes, que é essencial para nós, o sangue, os hormônios, vai ser transportado por esse sistema cardiovascular, que ele vai ser composto por vai ser composto pelos vasos sanguíneos, pelo coração, artérias, veias, capilares e sangue. E agora a gente vai ver um pouquinho do que é cada um e qual é a sua função. O coração, né, o nosso coração, ele é um órgão muscular, tá? Que ele vai ser oco e ele vai ser localizado na cavidade torácica. Então, ele vai ser localizado mais ou menos aqui. E ele é um pouquinho inclinado para o lado esquerdo, tá? E ele vai atuar como uma bomba, tá? Vai ser como uma bomba que impulsiona o sangue através dos vasos sanguíneos. O coração, ele é dividido em 4 câmaras, tá? Que vai ser 2 átrios, 2 ventrículos. Essa parte aqui a gente pode estar explicando numa próxima aula, tá? Não tem problema que a gente vai ter outras aulas, então essa é para a gente conhecer mais sobre o sistema mesmo, tá? Depois a gente vai ter os vasos sanguíneos, que os vasos sanguíneos são tubos que vão transportar o sangue pelo corpo, e existe 3 tipos de vasos sanguíneos. Então, só relembrando, os vasos sanguíneos são tubos que transportam o sangue pelo corpo, e vai ter 3 tipos de vasos sanguíneos. O primeiro tipo vai ser as artérias, que as artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue rico em oxigênio e nutrientes do coração para o resto do corpo. E essas artérias, elas vão ter as paredes espessas, tá? E elásticas, que ajudam a manter a pressão arterial e distribuir o sangue de forma eficiente.
Então, as artérias, elas vão distribuir o sangue, que é rico em oxigênio e nutrientes, que vai sair do coração para o resto do corpo. As veias, elas são vasos sanguíneos, né, que vão transportar o sangue de volta para o coração. Então, as artérias mandam o sangue do coração para o resto do corpo e as veias transportam o sangue de volta para o coração. E elas carregam o sangue que já vai estar pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, bem como os resíduos metabólicos que o sangue foi encontrando pelo caminho. As veias possuem válvulas, né, que ajudam a prevenir o refluxo do sangue e direcionam o fluxo em direção ao coração. Vamos ter os capilares, né, que também são vasos sanguíneos, que vão ser bem finos e vão ser microscópicos, que vão conectar as artérias e as veias. Então, esses capilares também são vasos sanguíneos, por mais que eles sejam microscópios, mas eles vão estar conectando os dois vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias. E eles são responsáveis pela troca de substâncias entre o sangue e o tecido, permitindo a entrega de oxigênio, permitindo a entrega de oxigênio, nutrientes e a remoção de dióxido de carbono. Então, assim, o capilar, né, ele vai estar ligado entre as veias e as artérias e entre o sangue, né, e os tecidos. Então, é ali que vai passar a entrega de oxigênio, a entrega de nutrientes, vai ser por esses capilares. E o sangue, né, que ele é um tecido líquido especializado que circula pelo nosso sistema cardiovascular. Ele é composto por algumas células sanguíneas, que vai ter os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas e o plasma. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Os glóbulos brancos, eles vão fazer parte do nosso sistema imunológico e as plaquetas estão envolvidas na coagulação sanguínea. E o nosso plasma, ele é o líquido amarelo claro que contém água, proteínas, nutrientes e hormônios e outras substâncias que são essenciais para o nosso corpo. Pessoal, estou dando uma olhada agora aqui no chat. Pessoal, grupo de WhatsApp, se vocês quiserem, eu deixo uns minutinhos no final da live para vocês tá conversando sobre isso, né? Sim, pessoal, as aulas ficam gravadas, tá? Para vocês assistirem depois. Vamos para o próximo sistema, tá? A gente agora vai falar um pouquinho do nosso sistema endócrino, tá? Esse sistema endócrino, ele vai ser responsável pela digestão. O nosso sistema endócrino, né, ele é formado pelas glândulas que produzem e liberam hormônios no corpo. Esses hormônios vão regular diversas funções, como o crescimento, o metabolismo, a reprodução e a regulação do humor. Entre esse sistema endócrino, a gente tem algumas glândulas, né? Que tá ali as glândulas endócrinas, a hipófise, tireoide, o timo, o paratiroidismo, suprarrenais, os pâncreas, gônadas. Daí agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que cada um faz no nosso corpo, tá? Vamos começar sobre as glândulas endócrinas, tá? As glândulas endócrinas são órgãos especializados na produção e liberação de hormônios, diretamente na corrente sanguínea. As principais glândulas endócrinas incluem a hipófise, né? Que é uma pequena glândula que vai ser localizada na base do nosso cérebro e é frequentemente considerada a glândula mestre. Ela vai produzir e secretar uma variedade de hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas
endócrinas. A gente também vai ter a tireoide, que é uma glândula em forma de borboleta, tá? Dá até ali para vocês olhar na imagem, tá? Ela tem uma forminha de borboleta e ela vai estar localizada na parte frontal do pescoço. Ela produz hormônios que vai regular o metabolismo, crescimento e desenvolvimento. Então, é nessa glândula, né, da tireoide que vai regular o metabolismo de que forma? Se a pessoa vai emagrecer demais ou se a pessoa vai engordar demais. Vai também controlar no crescimento e no desenvolvimento do organismo. Temos ali também o timo, né, que ele ajuda o sistema imunológico e ele ajuda o sistema imunológico a proteger os organismos contra vírus, fungos e outros tipos de infecções. Só que esse timo, conforme a vida, conforme a gente vai crescendo, até a gente chegar na nossa fase adulta, ele meio que ele diminui de tamanho e não vai ser mais tão eficaz. Quando a gente é bebê, né, criança, ele vai ser mais eficaz, mas até a nossa vida adulta ele diminui de tamanho e não produz mais essa parte do sistema imunológico, tá? No paratireoides, são 4 pequenas glândulas que vão ser localizadas na parte posterior da tireoide e elas vão produzir o hormônio da paratireoide, que regula os níveis de cálcio e fósforo no nosso sangue. As suprarrenais são glândulas localizadas acima dos rins e tem 2 partes principais. A camada externa, chamada de córtex adrenal, que produz hormônios como cortisol, aldosterona, e a camada interna, que vai ser da medula, nesse caso. Vamos também ter o pâncreas, tá? Que o pâncreas é uma glândula localizada atrás do nosso estômago, e além dele produzir enzimas digestivas, o pâncreas também secreta hormônios, como a insulina, que é essencial para o controle de nível de glicose no nosso sangue. Teremos também as nossas glândulas, né, sexuais, que são as gônadas. Nos homens, as glândulas são localizadas nos testículos, que produzem hormônios sexuais, né, que vai ser masculinos, como a testosterona. E nas mulheres, as gônadas são os ovários, que vão produzir hormônios sexuais femininos, como o estrogênio e o progesterona. Pessoal, eu posso sim deixar os slides, tá? Depois vocês podem pedir para o tutor de vocês para pegar os slides, tá bom? Pessoal, acho que eu acabei pulando esse sistema aqui, que é do sistema digestório, tá? Daí eu vou voltar nele. O que é o nosso sistema digestório, né? O sistema digestório, ele faz a parte que é de absorção de alimentos, que ele vai incluir os órgãos como estômago, intestino grosso, intestino delgado, que a gente vai estar vendo aqui. Onde começa o nosso sistema digestório? Ele vai começar na nossa boca. Então, a boca, ela já começa a digestão aí, onde os alimentos são mastigados e são misturados com a saliva. A saliva, ela vai conter enzimas, como a amilase, a saliva, que vai começar a quebrar os carboidratos. Depois que passa pela boca, vai para a nossa faringe, que é um canal comum, né, para o sistema respiratório, e o sistema digestório. Ela ajuda a direcionar o alimento para o esôfago durante a deglutição. O esôfago é um tubo muscular que transporta o alimento da faringe para o estômago através de contrações musculares, que são coordenadas conhecidas como movimentos peristálticos. O fígado, ele é o maior órgão interno do nosso corpo humano e ele desempenha várias funções no sistema digestório. O fígado, ele vai produzir a bile, que vai ser armazenada e liberada pela vesícula biliar para ajudar na digestão e absorção de gorduras. Além disso, o fígado desempenha um papel importante na metabolização de nutrientes. A nossa vesícula biliar vai ser um órgão pequeno, em forma de perinha, né?
que vai armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado. A vesícula biliar libera a bile no duodeno quando ocorre digestão de gorduras. Depois a gente vai ter o pâncreas, que é uma glândula localizada atrás do estômago, que desempenha papéis endócrinos e digestivos. No sistema digestório, o pâncreas vai produzir enzimas digestivas que são liberadas no intestino delgado para ajudar na digestão de carboidratos, proteínas e gorduras. O estômago é um órgão que é em forma de bolsa, que ele realiza a digestão mecânica e química dos nossos alimentos. Ele secreta, né, o ácido e as enzimas como para quebrar as proteínas que chegam até lá. E o estômago também armazena temporariamente os alimentos e os transforma em uma mistura semilíquida chamada de quimo. Já no intestino delgado, esse intestino ele é uma longa e dobrada estrutura onde ocorre a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. O intestino delgado ele vai ser dividido em 3 partes: duodeno, jejúnio e íleo. Nesse intestino delgado, as enzimas digestivas secretadas pelo pâncreas, fígado e células de revestimento intestinal ajudam a quebrar os carboidratos, lipídios e proteínas em moléculas menores para serem absorvidos na corrente sanguínea. No nosso intestino grosso, é responsável pela absorção final de água, de vitaminas, que são produzidas pelas nossas bactérias. E eles também é responsável pela formação e armazenamento temporário das fezes antes da eliminação. Então, quando o alimento chega no estômago, né, é onde ele vai fazer a quebra dessas proteínas, que depois vai passar pelo nosso intestino delgado, que é onde vai ocorrer a maior parte da absorção dos nutrientes, que depois vai para o intestino grosso, né, que ele vai ser responsável pela absorção final, né, que vai ser da água, das vitaminas, e que as fezes vão ficar por um tempo lá. Depois ela vai para o reto, né, que é a porção final do sistema digestório, onde as fezes são armazenadas antes da eliminação. E por fim, o ânus, que é a abertura, né, por onde o reto manda as fezes, que vai ser eliminada para defecação, tá? O sistema endócrino a gente já falou. Daí agora a gente vai para o sistema urinário, tá? Pessoal, quem entrou agora na aula pode entrar, pode começar do começo, tá? Que não tem problema, que ela fica gravada, tá? Eu vou mandar de novo a nossa lista de presença. Pessoal, já mandei a lista de presença, tá? Se vocês não estiverem conseguindo acessar, vocês me falam. Pessoal, igual eu tinha falado, né, no começo da aula, se vocês estivessem com caderno, apostila, era bom vocês pegar para ir anotando, porque aqui nos slides eu trouxe poucas coisas escritas, mais imagens, tá? Mas eu posso mandar para vocês outros slides também, caso vocês precisem. Mas daí vocês só pedem para o tutor, tá? Para eles me lembrar, que daí eu mando para eles, tá bom? Pessoal, a gente já viu o sistema digestório, né, e o endócrino. E agora a gente vai para o sistema urinário. O que vai ser o sistema urinário, né? É onde ele vai fazer a produção e armazenamento da urina e também da eliminação. Onde que os rins vão filtrar o excesso de água no nosso sangue e a urina vai ser eliminada do corpo através da bexiga. Então, só para a gente entender como que ocorre, né? Vai ser o rim, os ureteres, a bexiga e a uretra. E como que funciona isso? Os rins, né, eles são órgãos em formas de feijão e eles vão estar localizados na nossa região lombar, um em cada lado da coluna vertebral. Eles são responsáveis, né, pela filtração do sangue e pela produção da urina. Os rins vão promover resíduos como a ureia, a creatina e o excesso de água que o nosso corpo não vai usar.
e também vai ajudar a regular os níveis de eletrólitos e água no corpo. O que é eletrólitos? Os eletrólitos é o excesso de sais minerais, né? Então, eles vão ajudar a regular isso. Além disso, né, os nossos rins, eles também vão desempenhar uma função importante na regulação da nossa pressão arterial através da produção de hormônio, tá bem? Depois que foi captado pelos rins, né, a água em excesso, os sais minerais em excesso, vai ser enviado para os ureteres. Na verdade, o que é o ureter? São tubos musculares, tá? Que eles vão transportar a urina dos rins para a bexiga. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem ali o que é o ureter, mas em cima a gente tem um rim, lá em cima, e a gente tem aquele tubinho, que é o ureter, e embaixo a gente tem a bexiga. Então, esse ureter, ele vai transportar a urina dos rins para a bexiga e vai eliminar essa urina por movimentos, peristálticos, ou seja, vai eliminar por movimentos assim, e ali nesse ureter vai ficar temporariamente também, essa urina vai ficar ali um pouquinho. Um pouquinho, eu digo, ela vai passar por ali e vai ser deixada na bexiga. A bexiga, né, ela vai ser um órgão muscular que vai ser tipo um saquinho, tá? Um saquinho que vai armazenar a urina. Ela tem a capacidade de expandir conforme vai enchendo, conforme a água é produzida pelos rins. E quando essa bexiga está cheia, ocorre uma sensação na gente, vontade de urinar, né? E essa bexiga vai possuir alguns músculos que vão contrair para acontecer a liberação da urina. A ureta, ela vai ser um tubo, tá? Que vai sair que conecta a bexiga ao exterior do corpo. Então, a ureta sai da bexiga e vai até no final do nosso sistema reprodutor, que a gente vai estar falando já já. Nos homens, a ureta também desempenha um papel no sistema reprodutivo, que vai permitir daí a passagem do esperma, tá? Pessoal, a gente já está quase chegando, tá? No final da nossa aula. E só para a gente relembrar, né, o tema da nossa aula, né? Agora as aulas têm temas que é compreendendo o sistema, compreendendo o corpo humano, tá? Então, para a gente compreender a anatomia, compreender o corpo humano, a gente tem que entender quais são os sistemas e quais são os órgãos que fazem parte. E essa é a aula de hoje, tá? Para a gente entender quais são os sistemas e quais são os órgãos. Eu mandei a lista de presença e lá ela tem sugestões de próximos temas, né? Para a aula de anatomia. Daí vocês podem estar colocando lá quais temas vocês queriam que fossem abordados. Pessoal, eu não sou tutor, tá? Então, sobre grupos, essas coisas, você precisaria ver com o seu tutor. Mas, assim, os tutores não criam grupos, tá? Teria que ser os próprios alunos mesmo criar, tá? Pessoal, a gente agora vai para mais um sistema do nosso corpo humano, que é o sistema reprodutor. Aqui eu trouxe primeiro o nosso sistema reprodutor masculino, tá? O sistema reprodutor masculino e feminino, ele vai ser responsável pelo quê? Pela reprodução, né? No sistema reprodutor masculino, a gente vai ter o testículo, a bolsa escrotal, e a gente vai ver o que é cada um. A gente tem até a imagenzinha ali, né, para vocês ir acompanhando, onde fica cada estrutura. Os testículos, eles vão ser órgãos reprodutivos masculinos responsáveis pela produção de espermatozoide. Então, vai ser no testículo que vai ter a produção de espermatozoide. E pela secreção do hormônio testosterona. Então, lá no testículo, né, perdão, além de ter essa produção de espermatozoides, vai ter também a produção de hormônio da testosterona, que vai ser essencial para o desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas. Nos epidímos, né, que são estruturas em forma de um tubinho, né, que vai ser localizado na parte superior dos testículos, eles servem como local de manutenção e armazenamento dos espermatozoides, produzidos nos testículos.
Já na bolsa escrotal, a bolsa escrotal, além de proteger os testículos, tem a função de manter a temperatura deles em torno de 1 grau abaixo da temperatura corporal, fundamental para que ocorra a produção dos espermatozoides. Já nos ductos deferentes, os ductos deferentes são tubos musculares que vão transportar esses espermatozoides dos epidímos até a uretra durante a ejaculação. A gente vai ter também a vesícula seminal, a próstata e as glândulas bulboretais. Essas glândulas são responsáveis pela produção de fluidos que compõem o sêmen, uma substância que vai nutrir e transportar os espermatozoides durante a ejaculação. A uretra, né, além de fazer, no caso aqui do sistema reprodutor masculino, além dela fazer a passagem da urina da bexiga até a saída do nosso corpo, ela vai ser um tubo que passa por dentro, né, do pênis, que vai transportar o sêmen para fora do corpo também. Além de transportar a urina, vai transportar o sêmen também, a uretra. E o pênis, né, o órgão sexual externo masculino, durante a ereção, os corpos cavernosos, né, que estão presentes no pênis, ele vai encher de sangue, por isso que vai acontecer a ereção, que vai permitir a penetração durante a relação, com isso conseguindo fazer a reprodução, tá? Pessoal, no nosso sistema reprodutor feminino, a gente vai ter algumas estruturas que vai ser externas e outras estruturas internas. Eu trouxe 2 figuras ali para vocês observarem. A primeira figura, tá? A figura de cima, ela vai ser das estruturas externas e a de baixo vai ser das estruturas internas, tá? Mas vamos ver o que é cada uma. No sistema reprodutor feminino, nós vamos ter os ovários, tá? E os ovários são os órgãos reprodutivos, tá? Que vão ser responsáveis pela produção de óvulos, que são as células reprodutivas femininas. E pela secreção de hormônios sexuais femininos também, que vai ser como o estrogênio e o progesterona. Vamos ter também ali as tubas uterinas, que são as tubas uterinas, né? Que são tubos que se estendem do lado dos ovários até o útero. Então, é aí que vai fazer essa ligação. Que eles vão servir como locais de encontro entre o óvulo liberado pelo ovário e o espermatozoide durante a fecundação. A gente vai ter o útero ali também, que o útero é um órgão muscular em forma de pera, onde o embrião se desenvolve durante a gravidez. O revestimento interno do útero é chamado de endométrio. É preparado mensalmente para receber um embrião, mas é eliminado durante a menstruação se a gravidez não ocorrer. Daí ali, nos órgãos externos, a gente vai ter a vagina, né, que vai ser um canal muscular que liga o útero, perdão, externo não, vai ser interno, que liga o útero à abertura externa do sistema reprodutor feminino, durante a relação sexual. É ali onde o pênis vai ser inserido na vagina, permitindo a transferência de espermatozoides para o trato reprodutivo feminino, tá? Depois a gente vai ter a vulva, que a vulva é a área externa do sistema reprodutor feminino, que ali na vulva é onde vai ficar os lábios internos e externos, que vai também ficar o clítoris. Só para explicar, né? Ali a vulva é a parte onde ficam os lábios internos e o clítoris. A vulva vai desempenhar um papel importante na estimulação sexual e na proteção dos órgãos internos. Os lábios maiores, que vão ser os lábios externos, são algumas preguinhas, né? Que são peles que se estendem da parte superior da pubis, que é ali em cima da parte superior, tá? Até a área inferior. E esses lábios são cobertos por pelos pubianos e têm glândulas sebáceas ou sudoríparas. Eles envolvem e protegem outras estruturas do sistema reprodutor feminino. Já nos lábios menores, que vão ser pregas e tecidos delicados localizados entre os lábios maiores, eles têm uma aparência mais rosadinha e altamente vascularizada. Os lábios menores podem variar de tamanho e forma entre as mulheres. E por fim, o clítoris, né?
que é uma pequena estrutura altamente sensível e localizada na junção superior dos lábios menores, e é ricamente inervado e altamente sensível ao toque. É ali no clítoris onde tem a função importante de dar prazer feminino e porque tem muitas terminações nervosas, tá? Pessoal, então a gente chegou ao fim dessa aula, que era sobre os sistemas, tá? Para a gente entender como que funcionava o nosso sistema humano, como funcionava a nossa anatomia, e para isso a gente tem que saber quais sistemas a gente tem no nosso corpo, né? E quais são os órgãos. Eu estava olhando aqui no chat para ver se tinha alguma pergunta sobre, exatamente não tinha pergunta sobre como realizar a APA, né? Pessoal, a APA, vocês vão ter que abaixar o template, tá? De anatomia, e lá vocês vão ter que preencher as perguntas e completar as imagens. Lá a gente vai ter um esqueleto do corpo humano, que vocês vão ter que completar essa imagem. Vocês vão ter o esqueleto do crânio, né? Esqueleto não, perdão. Vocês vão ter o crânio para vocês completar também. Para vocês completar os nomes. Vocês vão ter uma questãozinha sobre um paciente, né? Que, se não me engano, é questão 3. E depois, mais para baixo, vocês vão rodar o roteiro, vai ter questões sobre o sistema respiratório. Vocês vão ter que responder 3 questões de escrever e depois completar o sistema respiratório, tá? Por isso que eu falei para vocês olhar as imagens, que essas imagens ajudavam vocês a preencher esses desenhos, tá? E espero que tenha contribuído com vocês essa aula, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre os nossos sistemas, sobre os nossos órgãos e quais as funções. Obrigado pelas mensagens que vocês estão falando. Gente, eu posso sim tá enviando material. Só me lembre, eu peço para o tutor me lembrar, que daí eu mando os slides. Pessoal, não tem problema quem está chegando agora. Vocês podem estar assistindo depois, ficou gravada, tá? Pessoal, então é isso. Já vou dando boa noite para vocês. Peço desculpa aí alguma coisa dos slides, se não ficou muito bom. Mas eu creio que não era aqui, do meu, que eu acho que era a resolução do YouTube, mas a gente melhora para a próxima, tá? Obrigado a todos, tenham uma boa noite, bons estudos e até mais.